Oi, gente, como vai? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu achei bastante estranha quando eu cheguei aqui no Egito, que pra mim não era muito normal pra nossa cultura, né? Achei que era bastante diferente, estranho. E aí eu separei 10 coisas que eu até hoje ainda estranho bastante. Bom, no meu primeiro dia, não digo no primeiro dia, o primeiro dia que eu fui para uma casa, porque inicialmente eu cheguei aqui, eu fui para um hotel, né? E o primeiro dia que eu fui para uma casa, a primeira coisa que meu marido comprou para o café da manhã, ele comprou pão, queijo, mortadela, mas não é uma mortadela igual a nossa, né? Porque não tem porco, então é diferente. Normal, até aí normal, né? Só que ele comprou também azeitonas. Aí eu fiquei pensando, comer azeitona de manhã, que estranho, né? Mas de qualquer maneira eu não falei nada, eu não. Eu achei assim, bom, é uma coisa rotina deles, deve ser normal pra eles, né? Então eu não vou falar nada. Sabe como que é, né? A gente tinha acabado de se conhecer, então não tinha como ficar na cena fresca. Eu comia azeitona, mesmo porque eu adoro azeitona, mas eu não comia no café da manhã. Gente, minha câmera caiu. É maior gambiarra aqui para poder gravar o vídeo, por isso que ela caiu. Então, a segunda coisa que eu achei bastante estranho foi a questão do lixo, porque eles não têm cuidado, eles jogam lixo em qualquer lugar, e é uma coisa que eu nunca tive hábito, né? A gente sempre, nem que a gente tenha que carregar na bolsa, e assim eu faço até hoje, mesmo aqui. Eu não jogo meu lixo na rua, mesmo que seja uma sujeira, eu não jogo. Eu guardo na minha bolsa, quando eu saio, eu guardo na minha bolsa, se não tiver uma lixeira para colocar, que normalmente não tem. Eu guardo dentro da minha bolsa, quando eu chego em casa eu descarto, né? Mas para eles é muito comum, o que eles comem, o que eles tiverem na mão, que é lixo, eles jogam em qualquer lugar. Isso para mim foi assim, uma coisa que no início eles até tiravam sarro da minha cara, porque eu não jogava, né? Quando a gente saía tudo com os amigos, o meu marido e tal, eu não jogava e eles ficavam tirando sarro da minha cara, como, quer dizer, de vez eu tirar o sarro da cara deles, não, eles que tiravam da minha, né? Porque eu tava no terreno deles. Aí é horrível isso. Outra coisa que eu achei bastante estranho foi a questão de não sorrir para as pessoas. Aconteceu um episódio que a gente tava no toque-toque, eu desci do toque-toque, foi até quando eu fui pra casa, né? E na primeira vez que eu fui pra casa, que eu saí do hotel, e eu toda simpática, né? Porque brasileiro, no geral, nós somos assim, a gente é super simpático, a gente sorri, a gente abraça, a gente conhece a pessoa, a gente abraça, beija, e a gente né? Nossa, a simpatia em pessoa. E foi o que aconteceu, eu desci do toque-toque e eu sorri pro rapaz. Um sorriso de simpatia. E aí meu marido falou, aqui você não pode sorrir para as pessoas. E eu falei assim, como assim não posso sorrir para as pessoas? Né? Eu, brasileira, super, né, simpática, querendo agradar e não posso sorrir. Aí foi uma coisa assim que eu tive que aprender
a não fazer, né? A ser mais contida na rua. Então, hoje eu já tô bem acostumada com isso. Gente, eu vou parar um pouquinho o vídeo porque eu preciso ligar o ventilador, que tá calor aqui, e meus gatinhos desligaram da tomada meu ventilador. Eu já volto. Voltei. Outra coisa que eu acho bastante estranho é eles tomarem chá quente, mas nem que esteja um calor de 50 graus. Então toda vez eles tomam muito chá e principalmente após as refeições, eles tomam chá, e se você vai na casa de alguma pessoa, a primeira coisa que ela te oferece é um chá. E eu achava assim muito, até hoje, né? Eu não tomo chá, eu já não tomo chá, normalmente eu já não sou muito de tomar chá, nem no inverno, piorou no calor. E aí é uma coisa assim que eu achei bastante estranho e o chá tem que ser quente, sempre quente. Eu nunca, por exemplo, vi eles falarem em chá gelado aqui, que nem a gente toma no Brasil, não. É sempre o chá quente. Pra mim isso é muito estranho mesmo. Outra coisa, quando você vai em algum lugar, ou até mesmo se alguém vem na sua casa, você nunca vai servir o refrigerante ou um suco junto com a comida. E é uma coisa que pra mim é automático eu servir o suco junto com a comida, né? E na verdade ninguém toma, né? Porque eles têm o hábito de quando vai servir um suco ou um refrigerante, é depois da refeição. Então eles comem primeiro, né? Depois que eles comeram, tirou a mesa, tudo, aí que eles vão servir o refrigerante, que seria como o chá também, que depois que eles limpam tudo, né? Retira a mesa, os pratos, né? A comida da mesa, e aí que eles vão servir o chá, ou refrigerante, ou um suco, aí depende, né? E pra mim isso também foi bastante estranho, e até hoje, quando alguém vem comer na minha casa, eu acabo colocando na mesa, mas eles nem tomam junto com a comida. E é sempre água, toma água junto com a comida, né? E isso também não é só uma coisa do Egito, porque, por exemplo, na Espanha, eu vivi na Espanha, lá eles também não tomam, eles tomam água junto com a comida. Talvez seria o mais correto, né? Do que o refrigerante, mas é nosso costume. E isso é uma coisa que é cultura mesmo, né? Tem que ir acostumando e tal. Outra coisa que eu achei bastante estranha pra mim foi a questão do chuveiro, porque aqui não tem chuveiro elétrico. O chuveiro aqui, eles usam um termo a gás, aonde esquenta a água e vai pro chuveiro, vai para as torneiras e tal. E pra mim é muito estranho, porque eu falei, como assim, né? E o meu chuveirinho lá, que eu fico lá toda a vida, e não é nem quente, nem frio, eu posso, né, controlar ali no próprio chuveiro a temperatura da água. Gente, eu apanhei muito e apanho às vezes até hoje, porque assim, tem a torneira de água fria e tem a torneira de água quente. Então você precisa temperar a água. Então você liga a água quente, depois você vai controlando a temperatura da água, abrindo a torneira de água fria. E isso é uma tortura. É uma tortura. Então, assim, o que eu faço? No inverno, eu procuro controlar um pouquinho o termo, porque você pode deixar ele bem forte ou bem fraco. Então, eu tento controlar. No verão, eu deixo ele
com o fogo mais baixo, e quando é inverno eu deixo ele com o fogo mais alto. E vou, né, entrar no banheiro, tem que ficar lá testando, né? Porque a gente não tem tanta prática nisso, porque a gente está acostumado lá em abrir o chuveiro, e no verão você deixa o chuveiro no verão, e no inverno você deixa o chuveiro no inverno. Aqui não, você tem que temperar a água para poder tomar banho. E isso para mim realmente foi assim, uma coisa bastante... Tive que pegar uma prática, tive que aprender, na verdade. Outra coisa é a questão deles se lavarem e não usarem papel higiênico. Para mim isso é muito estranho até hoje, porque eu realmente não consigo, porque por exemplo, eu uso papel higiênico. Eu posso me lavar, porque tem essa facilidade, porque o banheiro ele já é preparado para isso, para as pessoas se lavarem. Então é muito mais higiênico, se você pensar, é muito mais higiênico você se lavar do que você se limpar, né? Mas mesmo assim eu uso papel higiênico, porque eu tenho que me enxugar, porque eu não consigo ficar molhada. E eles não, eles se lavam e ali mesmo eles se vestem e tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum, se for molhadinha a calça, não tem problema, isso é normal para eles. E eu não consigo, realmente não consigo. Então, essa questão do papel higiênico é uma coisa que é muito difícil para mim, principalmente quando eu vou para casa de alguém. Eu sempre levo meu papel na minha bolsa, tá? Só que tem um problema, o lixo, eles não têm lixo no banheiro. E aí, o que você faz com o seu lixo do banheiro? Aí, então você tem que levar uma sacolinha também, tá? Você tem que levar uma sacolinha para você colocar o seu lixo na sacolinha na hora que você vai no banheiro, porque senão você não tem onde enfiar o papel. Você pode jogar no vaso? Pode, mas aí você fica pensando, se você entope o vaso da pessoa, às vezes, não sei, a gente fica inseguro, né? Quando é uma pessoa da família, tudo bem, você dá um jeito, mas se não é uma pessoa da família, você fica sem jeito, né? E quando você, já aconteceu comigo, você jogar o papel no vaso e você dá descarga e o papel não ir embora. Gente, isso é horrível, é horrível, é horrível. Vou falar pra vocês que é horrível. É uma dificuldade quando você sai para usar banheiro. Eu procuro, quando eu saio, não usar. Mas se é uma coisa assim que eu preciso, né? Não vai ter jeito. Por isso eu levo o meu papel sempre e eu sempre levo comigo uma sacolinha. E sempre vou no banheiro com a minha bolsa. Porque para pôr, né? Não tem jeito. Quando você vai em algum lugar assim, restaurante, algum outro lugar, parque, isso aqui, não, porque tem banheiro público, tem papel higiênico, como as pessoas, né, aqui recebem bastante estrangeiro, então eles têm. Mas quando você vai na casa de uma pessoa, é difícil, é bastante difícil. Se vocês vierem para cá, para casa de alguém, vocês já se preparam e já vem, já sabe, vai ter que levar papel e vai ter que levar sacolinha para pôr o seu lixo, tá? É isso aí. Outra coisa bastante estranha é quando a gente vai nas festas, porque no geral mulheres ficam de um lado e homens ficam de outro. Então, para mim, principalmente no começo, quando eu não conhecia as pessoas, era mais difícil, porque você não tem diálogo com as mulheres, e aí tem muita curiosidade, porque elas querem saber de você, quer saber, sabe, tudo, fica te assediando, assim, mas não assediando mal, assim, de curiosidade, de querer servir bem, sabe? Só falta de carregar no colo. Isso daí, eles tratam a gente muito bem. No geral, eles tratam a gente muito bem, eles são muito
bem receptivos, sabe? Solícitos, muito, assim, até parecido com o brasileiro, que normalmente o brasileiro também é assim. Mas para mim era difícil, porque a maioria não fala outro idioma, né? Então não tinha assim uma comunicação. E aí eu ficava pensando, ai meu Deus, cadê meu marido para traduzir para mim, né? Porque eu não conseguia entender e nem ela sabia. Aí era muito difícil. Mas hoje já eu estou mais acostumada com essa questão, né? E eu meio que me enturmo, e mesmo que elas não me entendam, por mais que eu tente falar o árabe, muitas pessoas não me entendem por causa do sotaque. Então, no geral, as pessoas em que eu convivo, né? Eles me entendem, porque mesmo que eu fale errado, não é que é errado, a gente não fala errado, mas a gente fala com um sotaque muito carregado, e tem algumas letras que a gente não pronuncia bem, porque são letras que a gente não aprendeu a emitir o som, né? Porque são letras que não existem em outro idioma, só no árabe. Então, palavras com essas letras, por exemplo, você acaba falando bem abrasileirado, o que faz com que eles não te entendam, né? Então você tem que ficar, né, fazendo gesto, aquilo, tal, não sei o quê. Então fica um pouquinho difícil, mas as pessoas que convivem comigo acabam acostumando da forma que eu falo, né? Com o meu marido eu falo só em português. Tá? Eu falo só em português, meu marido fala muito bem português, a gente conversa só em português. Agora, com outras pessoas, aqui ninguém do meu convívio fala inglês, por exemplo, ou outro idioma, espanhol, então fica difícil comunicar, tem que ser em árabe mesmo, e eu sei pouco árabe, então a gente tem que se virar. Outra coisa bastante estranha para mim é as festas infantis. As festas infantis, elas começam 10, 11, meia-noite. Elas começam bem tarde. E para mim, isso foi uma coisa muito estranha, porque a gente está acostumado, né, no Brasil, que as festinhas de criança começam às 6, no máximo estourando 7 horas da noite, né? E aqui não. Aqui, esse horário, eles nem estão pensando na festa ainda. Eles vão pensar, as crianças, né? Vão pensar na festa só depois das 10, 11, meia-noite, que é o horário que eles estão pensando que vai chegar as pessoas para a festa deles. E para mim, isso foi bastante estranho, muito estranho. E por último, uma coisa que talvez não seja tão estranha, porque eu acho que de repente no Brasil também pode ter pessoas que não gostam, mas não comer doce com salgado. Então eles jamais vão comer, por exemplo, doce de leite com queijo. Para eles isso é um absurdo. E ainda pior, coisa mais simples ainda, eu tenho o costume de, principalmente quando minha sogra que eu sei que ela é diabética, e ela não pode comer doce, claro, né? Mas quando ela vem em casa, eu sempre gosto de oferecer, eu sempre dou chá para ela, mas eu dou chá com adoçante. Mas eu sempre gosto assim de oferecer para ela, se eu tiver bolo ou se eu tiver uma bolachinha, eu ofereço para ela um pouquinho, uma bolachinha, uma fatiazinha de bolo, porque eu sei que ela gosta. E ela toma medicação, ela é controlada, então não é aquilo que vai matar ela, né? Eu sei porque eu tive mãe diabética, minha irmã é diabética, então eu sei como que funciona. E às vezes até precisa do doce para subir um pouco, porque o remédio acaba baixando demais e a pessoa passa mal. E então
ela chegava em casa, então ela, depois da comida, eu oferecia o chá para ela, né? O suco, que ela quisesse tomar. E eu sempre oferecia para ela alguma coisa que eu tenho além né, assim, um petisquinho. E só que teve um dia que ela veio e não tinha nada assim de doce para oferecer junto com o chá, né? E eu tinha umas bolachinhas salgadas. E aí eu não ofereço, eu já ponho no pratinho e deixo para ela se servir, né? Se ela quer ou se ela não quer. Mas ela comeu, tava comendo normal. E aí meu marido falou assim pra mim, aqui a gente não come assim, a gente não come doce salgado junto. Aí eu fiz assim, nossa, né? E ela falou assim, não tem problema, né? E ela comeu tudo e tal. Então assim, por exemplo, uma bolachinha salgada com chá ou com café doce, não vai, eles não gostam, né? Então, pratos agridoce, nem pensar, né? Eles não gostam. Por exemplo, eu tenho o costume de chupar laranja com sal, quando a laranja é muito azeda. Mas aqui normalmente as laranjas são bem doces. Mas eu gosto da laranja com sal. Eu acho que muitas pessoas gostam aí no Brasil. E não é só doce, não é só a laranja, eu gosto de goiaba com sal. Eu gosto de maçã com sal, porque eu acho a maçã muito azeda, então eu gosto da maçã com sal. E isso para eles nossa, é a pior coisa que tem. Mas é uma coisa assim, que do mesmo jeito que eles têm coisas estranhas que pra mim é estranho, eu também tenho costumes estranhos que pra eles, quer dizer, que pra mim não é estranho, mas pra eles é, né? Então, não tem jeito, é assim. E aí, no final das contas, fica uma troca de informação, né? De costume. Eu mostro pra eles a forma que, alguns costumes que a gente tem. E eu também aprendo todos os dias, sempre, né? Coisas do costume deles. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, dê um like pra mim, se inscreva no canal para me motivar a fazer mais vídeos para vocês, tá? Comente também, me segue no Facebook e no Instagram, que eu sempre deixo na descrição do vídeo, né, os links. Me deixa, se quiser me mandar mensagem lá, ou pedir algum assunto, ou pedir alguma coisa, no sentido de algum tema que vocês queiram que eu traga aqui pro canal. Aí vocês me deixam um recadinho lá. E aqui no YouTube eu procuro responder todas as pessoas, né? Só que se por eventualidade alguma pessoa que eu não respondi, vocês me desculpam, porque às vezes acontece de passar a mensagem e eu não ver, porque já aconteceu isso. Eu sempre tento responder rápido, né? Tipo, assim que eu vejo, eu já respondo para eu não deixar acumular e sempre estar respondendo todo mundo. Mas às vezes pode acontecer de alguma mensagem passar despercebido, inclusive ir para lixeira, porque eu já encontrei mensagem na lixeira e eu não sei nem por que foi para lixeira, tá bom? Então, muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima.